De volta com a Educadora em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho do Conselho Tutelar aqui no município, na companhia da Thaís. Obrigado pela participação com a gente. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui. E também com a Mirela. Mirela, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer estar aqui. A gente agradece pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho a respeito do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar, né, vamos resgatar isso, né? Primeiro, o que é o Conselho e qual a função dele, Thaís? Sim, o Conselho ele é um órgão permanente, né? Ele é um órgão de proteção pelo cumprimento da lei do direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho, ele é um órgão que não pode ser, depois que ele é estabelecido no município, ele não pode ser retirado em mudança de política, nada. Ele é um órgão que zela pelo direito. O que é zelar pelo direito? Muitas pessoas fazem confusão em questão de que, com o Código de Menores, né, Mirela? Acreditando que a gente zela pela criança. Nós zelamos pelo direito da criança, em que aquele que tem que fazer cumprir, cumpra o direito da criança, sendo os pais, né, sendo o Estado, ou até mesmo quando a criança se coloca numa situação de violar o seu próprio direito. Então nós trabalhamos com violação de direito para que a criança tenha esse direito protegido, tenha acesso à educação, acesso à saúde, né, de acordo com o artigo 4, que fala que a criança tem direito à vida, saúde. Isso, a saúde, a educação, com prioridade. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão dessa fiscalização e desses acessos, muitas vezes se cobra posturas que não é do Conselho Tutelar. Sim. Né? O que vocês se pegam mais no dia a dia com problemáticas nesse sentido? Questão de guarda não é uma coisa que nós somos muito procurados e nós estamos ali para fazer orientação, né? Nós orientamos questão de guarda, pensão, é algo que nós não temos autoridade. Isso é algo que tem que somente juiz, somente com advogado pode ser determinado em questão de visita, quando o pai não cumpre ou a mãe não cumpre com o direito à visita da criança. Isso é algo que nós não temos alçada para agir. Uhum. Vocês só cumprem decisões judiciais? Nós não somos jurisdicional, então nós não trabalhamos diretamente para o fórum. Nós somos um órgão que trabalha direto com, por exemplo, com a lei. Então, se a mãe chega para nós e o filho está sem vaga na escola, nós fazemos cumprir que aquele que está violando esse direito faça acontecer. Então, se é o problema da prefeitura, do governo, que não tem vaga na escola, então nós vamos cobrar que eles dê a vaga. Então é uma cobrança dessas aplicabilidades mesmo. Sim, né? Nós podemos requisitar esse serviço em prol da criança. Quando se pensa aí, né, nessas obrigações da família e dos pais, a gente percebe que existe muito descumprimento, muito mais do que a gente imagina, né? Da questão prática da matrícula em uma escola, a coisas práticas como vacinação, que tem gerado uma problemática mundial hoje. Parece que não existe mais esse compromisso de fato com relação a esses cuidados e muitas vezes se dispensa esses cuidados ao Estado. Eu não sei se vocês notam isso na rotina do trabalho no Conselho. Quer responder? Aqui em Batatais, questão assim de vacina, a gente sempre tem um contato, né, com os agentes comunitários de saúde. Então, quando tem a gente não se depara muito com essa resistência, mas acontece sim, às vezes, de estar atrasada, né, a vacina e tudo, e a gente cobra, né, desses pais que eles cumpram com esse direito que a criança tem à vacinação, porque é obrigatório para a saúde da criança, né? Então, quando a gente começa a atuar e fazer os encaminhamentos, a advertência para esses pais, eles não costumam resistir, eles costumam cumprir, né? Então, a gente não se depara tanto assim com pais que resistem e falam, não, eu não vou vacinar, não, então, mas ocorre atraso sim, né? Vezes de família estar em atraso com as vacinas. E também muito questões assim, que nem a gente está falando de vaga em escola,
pode acontecer sim, é que acontece da gente se deparar com uma criança que não foi matriculada, né, que nem agora um caso recente, a mãe não quis matricular a criança no pré porque ela ficou com dó de colocar, então a criança já estava quase indo para o primeiro ano sem ter feito o pré, né, e ela não queria colocar, que ela achava, né, que não precisaria colocar a criança, que não era obrigatório. E a lei diz que a partir de 4 anos a criança já é obrigatória estar na escola, né, na educação infantil, né? Então a gente às vezes se depara sim com esse tipo de situação, né? E também de não estar na escola, tanto em outras séries também, no ensino fundamental, às vezes o menino já é adolescente, não quer ir mais ir para a escola, né? E os pais acabam deixando, e a gente entra para fazer essa orientação para que os pais tomem as medidas para que seja cumprido esse direito, né, da criança e do adolescente estar na escola. Perfeito. Né? E se tem também uma questão prática de constituição familiar muito diferenciada na cidade, né? Sim. Aquela coisa, pai e mãe no trato com a criança exclusivamente, a gente percebe que não é uma rotina, né? Tem muitos avós que são Sim. responsáveis, ou sua mãe, ou seu pai, isso é muito comum. Mais comum até que a gente imagina. Sim, é muito comum. A gente lida muito com essas situações, com essas novas dinâmicas familiares, né? E isso às vezes, que nem a Thaís falou no começo, questões de guarda e visita, então isso gera muita problemática que eles vêm procurar a gente para entender, né, para saber como proceder, né, por conta de visita ou de guarda, né, ou às vezes vem se falando muito de alienação parental, que um tem a separação do casal, aí um começa a falar mal do outro, da outra parte, né, e isso vem prejudicando psicologicamente a criança. Então eles nos procuram, né, e a gente faz todas as orientações, e o que cabe a nós, a gente faz os encaminhamentos, né, para que essa família seja bem atendida. Perfeito. O Caio perguntando aqui, né, existe muita resistência nisso, nas intervenções do Conselho? Nós trabalhamos com aplicação de medida, que está no artigo 129, então é uma das nossas atribuições aplicar medida. E o não cumprimento dessas medidas acarretam outras situações, é onde a gente tem que passar para o fórum, né? A gente representa o Ministério Público porque está sendo aplicado algo em favor das crianças. Então, normalmente a gente orienta e é muito difícil não ter o cumprimento devido ao fato que isso pode levar a uma situação mais grave. Mas quando acontece, já teve casos de os pais não cumprirem e realmente serem representados por nós no Ministério Público. Perfeito. E de fato, né, tem essa questão prática aí de se pensar como um todo e a importância da comunidade isso, né? Eu tenho certeza que muitas denúncias surgem por vocês por meio de vizinhos, de outros familiares, né, que veem muitas vezes a situação precária em que muitas famílias conduzem aí a educação de seus filhos. Sim. Sim, Sim, as denúncias, elas vêm, né, de diversas formas, né, e é importante a gente frisar que a denúncia, a gente respeita, né, o denunciante, ele não precisa se identificar, as denúncias geralmente são anônimas, né, então a pessoa pode fazer a denúncia anônima, né, e pelo contato no Conselho Tutelar ou presencialmente lá na sala do Conselho ou pelo Disque 100. E através dessa denúncia a gente vai averiguar, né, qual a negligência, né, que está sendo do familiar, né, que está sendo feito com essa criança, ou em qual direito que essa criança está sendo violada, né? Muitas vezes tem maus tratos, né, muitas vezes tem negligência da família, né, em vários aspectos, né? Então a gente vai estar, como a Thaís diz, aplicando as medidas, né, dentro do artigo 129 aos pais ou responsáveis, aplicando medidas dentro do artigo 101 às crianças, né, e fazendo os encaminhamentos necessários, né, para que esse direito não seja mais violado. Vale ressaltar, Luciano, que o que acontece, muitas pessoas dizem assim, o Conselho não ouviu, o Conselho não faz nada, nós trabalhamos com denúncia, então é necessário fazer a denúncia.
na lei fala, qualquer suspeita deve se fazer denúncia. O Disque 100, você liga no Disque 100, essa ligação vai para Brasília, nós recebemos essa denúncia e nós vamos averiguar a situação, mas nós precisamos que a comunidade, que as pessoas façam denúncias, né? Caso hajam suspeita ou hajam confirmação de que está acontecendo algo que essa criança não consegue tomar sozinha, lutar por ela mesma. Então ela precisa, a lei fala que a sociedade é responsável, então todos nós, não só o conselho, somos responsáveis para garantir o direito das crianças. A Ruth questionando aqui a respeito da questão dos menores infratores, né? Como eles podem ou devem ser penalizados e se isso passa para o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar, em questões de menores infratores, a criança, ela é considerada no Estatuto da Criança e do Adolescente até 12 anos incompletos é criança. 12 anos completos até 18 anos incompletos é considerado adolescente. Então, quando há um adolescente infrator, não é o Conselho Tutelar que vai atuar. Vai ser questões de polícia, né? A polícia vai fazer abordagens, né? Vai lavrar boletim de ocorrência, né? E vai ter todo o trâmite para esse adolescente. Em questões de crianças, né? Que são até 12 anos incompletos, a abordagem também é feita pela polícia, tá? Não é porque é criança que não pode ser feito pela polícia. A polícia pode fazer a abordagem, né? É lavrado um boletim de ocorrência, só que no caso de crianças, são encaminhados para o Conselho Tutelar para que a gente aplique medidas. Então, nós vamos aplicar medidas para essa criança e para os responsáveis, né? No caso de ato infracional. Mas em questões de adolescente, não é com o Conselho Tutelar. É interessante falar que muitos falam, mas falam que criança e adolescente não pode ir no carro da polícia. A lei fala que não pode ir em compartimento fechado. O que significa isso? É aquela parte de trás do carro. Dentro da viatura, o adolescente pode ser transportado normal pela polícia. Perfeito. Então é uma questão prática mesmo de procedimento. Sim. Né? E a gente vê muito isso, né? Que muitas vezes se cai nas minúcias legais das questões, né? E não na aplicação correta, né? Olha, menores não podem trabalhar. Não podem trabalhar fora da regra, né? Sim. Quando você pega o programa de jovem aprendiz, quando você pega o programa de estágios que estabelecem horário, matrícula na escola e tal, né? O que se tirou foi o abuso que existia anteriormente, né? Corretamente. De fato, pode haver essas condutas. Sim, o adolescente está frequentando a escola, é necessário para ele conseguir trabalhar. Né? Se ele estiver prejudicando a escola é prioridade. Ele está estudando, ele pode sim estar trabalhando no outro período. Nós temos aqui, né, o Jovem Aprendiz. É muito interessante esse projeto novo também do município para jovens estarem tendo essa oportunidade de trabalho, porque é algo que eles querem muito, né? E você falou algo muito interessante, as pessoas fazem muita confusão, principalmente da lei da palmada, que chegam para nós e falam assim, mas vocês não deixam eu corrigir meus filhos, vocês não deixam, eu não posso nem pôr a mão no meu filho. A lei não fala isso, a lei fala que é o excesso, né? Como a Mirella disse, nós estamos aqui para fazer orientação e também aplicar medida. Então, nós não somos polícia de criança. Nós somos um órgão que está a favor da criança e a favor dos pais também, porque a gente está aqui para orientar eles. No caso, os pais têm que educar os filhos. Esse é um papel dos pais, né? Mas a lei da palmada, ela veio para tirar os excessos que havia antigamente também, como a questão de tirar da escola para trabalhar, né? Os abusos. Que na verdade essa lei se chama Lei Menino Bernardo, né? Ela foi apelidada, né, de Lei da Palmada, mas na verdade é para conter realmente os excessos, né? E não tirar a autoridade dos pais. Os pais continuam sendo responsáveis em educar, né, em cuidar dos seus filhos, né? E não pode-se, né, usar de desculpa que existe uma lei que não permite que eduque. A educação não é a violência física. Não é necessário a violência física para educar uma criança.
né? Então é para conter os abusos. É claro que um tapinha na bunda não vai prejudicar esse pai, não vai tirar, né, a autoridade desse pai. Ele tem o direito de corrigir, mas nem sempre é necessário, né, que dê um tapa na bunda, que seja, né? Tem outros meios para se educar, né? E às vezes os pais se apegam nisso, né, e acham, então se eu não posso dar um tapa no meu filho, então deixa à vontade, faz o que quer e depois perde o controle. Quando chega na adolescência, já não tem regras, não tem limites, os pais já não controlam, e aí eles chegam pra gente no conselho e falam, olha, eu não sei mais o que fazer, né? Vê o que vocês fazem, leva ele para casa de acolhimento, né? Então, muitas vezes a gente chega com essa fala de alguns pais, porque perderam as rédeas com os filhos por conta de de se perderem, né, na educação, fazendo confusão com a lei, né? A Cristina coloca uma outra questão, né? Muitas pessoas lembram do conceito tutelar em épocas pontuais. Um exemplo, festa do leite, né? Em que se regula a entrada de menores nos eventos. Como é que vocês apoiam esse tipo de evento e qual o papel do conselho nesses momentos? Eu vou começar falando, depois a Mirella também vai querer falar, porque é um assunto realmente que as pessoas ainda têm dúvidas. Nós não substituímos o papel dos pais. As pessoas chegam a achar que nós podemos ir lá e buscar a criança na festa e levar para os pais. Esse é o papel dos pais. Quando é determinado a idade mínima para entrar na festa, significa que quem está organizando a festa é responsável por toda pessoa que entra nessa festa, né? Então, assim, nós trabalhamos, como eu falei no começo, nós trabalhamos com o cumprimento da lei. Nós não trabalhamos, a lei não fala que nós cuidamos da criança e do adolescente, nós cuidamos para que a lei se cumpra. A lei fala o quê? Que a criança e o adolescente tem que ter os seus direitos protegidos. Por quem? Pelos pais, primeiramente, né? Então, os pais têm que saber onde os filhos estão indo, eles são responsáveis, né? O que o filho está fazendo, com quem que o filho está, o que o filho vai fazer nessa noite, né? A questão de venda de bebidas alcoólicas em festa, os responsáveis são os organizadores da festa, né? Porque a lei fala o quê? Que o que não pode é a venda de bebida para menores. Então, e quem vai se responder por isso é quem está vendendo. Então, nós como conselho, nós vamos advertir aos pais e aplicar medida aos pais, porque eles têm que estar cientes de onde seus filhos estão indo, o que eles estão fazendo. Perfeito. E essa fiscalização, né, da festa é a organização do evento, né, como a Thaís disse, né, e a respeito das barraquinhas, né, a vigilância sanitária, né, o fiscal da prefeitura, para ver se tem o alvará, se está bem sinalizado, né, e como a Thaís disse, o que é crime é a venda ou fornecimento, né, de bebida alcoólica para essa criança ou adolescente, né, e o conselho tutelar, ele nunca vai substituir a responsabilidade do pai. Nunca. Então, o pai e a mãe ou o responsável legal sempre vão responder por esses adolescentes, né? Então, como a festa tem uma idade mínima, né? A juíza estipula uma idade mínima para que possam ingressar na festa, então essa mãe ou esse pai tem que estar ciente de que ela é responsável, porque a gente se depara às vezes com algumas situações que o responsável entra com o adolescente na festa e depois vai embora e deixa o adolescente lá, né? E isso não pode acontecer, né? Porque eles têm que ter a ciência de que eles são responsáveis e têm que zelar por esse adolescente, né? Porque o conselho tutelar, ele não tutela a criança. Nós zelamos pelo cumprimento, como já falamos várias vezes, zelamos pelo cumprimento da lei, não tutelar a criança em si. E uma questão prática cada vez mais no dia de hoje é a questão da tecnologia, né? A gente falava disso, né? De muitos pais quererem passar suas obrigações para o Estado, para a escola, enfim, terceirizar o que é seu, né? A gente já sabe que alguns eventos da região têm feito isso. E Batatais começa a implantar no próximo ano a questão da identificação mesmo. Olha, eu vou levar lá uma autorização para a tia, para a irmã mais velha ou para alguém entrar com esse jovem na festa, e isso vai ficar registrado. Essa criança foi surpreendida depois consumindo álcool, alguma coisa, aquela pessoa que se comprometeu será responsabilizada.
né? Eu acho que isso também ajuda não só na gestão disso, mas que as pessoas de fato se responsabilizem e não sirvam só por ser maior de idade para colocar o menor dentro de festas. Isso é muito sério. Que ponto que nós chegamos, né, de ter que fazer esse documento, porque os pais não deveriam ter que ter esse papel, eles deveriam saber que esse é o papel deles, né, porque eles são responsáveis, eles têm responsabilidade com essa criança. Agora, assinar esse papel é então uma forma de reforçar, e acredito que as pessoas só vão aprender quando forem realmente penalizadas, né? Porque o que acontece? Nós recebemos ligações de madrugada de posto de saúde, adolescente embriagado, que não localiza os pais. Então, assim, nós não substituímos os pais. Cadê os pais? Os pais precisam saber onde os filhos estão, o que estão fazendo. Eles devem estar cientes de que se acontecer algo com esse adolescente, igual eu falei, existem 3 formas de ter o direito violado. Quando o Estado viola o direito, quando a família, os pais violam o direito e quando o próprio adolescente viola o seu direito. Então, quando o adolescente faz o uso de bebida, ele está violando a si mesmo. Só que é um papel dos pais de cobrar, de estar ali nesse momento com os filhos, de mostrar o caminho para eles, né? Uhum. E de fato, né, é uma questão interessante aí de repensar o papel, né, que eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, né? Olha, de fato eu tenho uma responsabilidade em cima dessa criança, desse adolescente. Uma coisa que a gente vê e que se criou enquanto rotina é a ausência do não, né? Olha, não posso acompanhar na festa, não vai na festa, né? Eu tenho essa responsabilidade e tenho que ter esse papel hoje em dia, que eu acho que é o que está faltando muito. Uhum. Sim. A gente vê que os pais têm sido muito permissivos, né, com os filhos. Muitas vezes o adolescente ele manipula realmente, né, a família, né, e pela falta do não, né, como você está dizendo, Luciano, acaba extrapolando, né? Então excede todos os limites. Essa criança nunca ouviu não sabe ouvir não, né? E acaba que os pais permitem, né, para não ter o trabalho, como a Thaís disse no começo, educar a criança dá trabalho, né? Não tem receita para se educar os filhos, mas dá trabalho, é penoso, né? O não tem que ser ouvido várias vezes, né, para a criança assimilar, né, o certo e o errado, né? E cabe aos pais fazer isso. E muitas vezes, pela correria do dia a dia, pais que trabalham, né, às vezes é difícil a mãe que fica em casa, né? Hoje em dia a maioria das mães trabalham fora, né? E acabam, né, na hora que chega em casa, tem outros afazeres que acabam consumindo tempo e não tem esse tempo de qualidade com os filhos, né? Então, às vezes, não é a quantidade de tempo que se tem com os filhos, mas a qualidade de tempo, né? Então, a mãe pode trabalhar fora, sim, o pai, mas o tempo que tem com os filhos, saber instruir, saber educar, saber, né, o dizer não, né? E saber conduzir essa criança, porque se conduzir essa criança desde pequena e ela aprender, quando for adolescente, ela não vai dar trabalho, né? Ela vai saber, né? É lógico que a adolescência tem as fases, mas essa criança ela vai crescer dentro de um princípio, né, de um caráter formado pelos pais. Então vai ser mais fácil, né, durante a adolescência. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, esperar que cada vez mais as pessoas compreendam o papel do Conselho e entendam principalmente as suas responsabilidades perante a sociedade. O programa está sempre à disposição para levar esses esclarecimentos. Obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado pela presença, Mirella. Obrigada, Luciano. Né, nós agradecemos a oportunidade e eu quero reforçar, né, mais uma vez, todos os que tiverem dúvidas, quiserem mais detalhes sobre o Conselho Tutelar, estamos à disposição, né? Nossa sala fica no prédio do SIAC, tá? Ali no centro, na Praça Cônego Joaquim Alves, subindo as escalas, sala 9. Estamos à disposição e também pelos telefones 3662-8561 e o 99996-2420, que é o nosso celular de plantão, e também, em caso de denúncia, pode ser feito através do Disque 100. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho das relações empregador e empregado no ambiente de trabalho. Voltamos já.
de volta com a Educadora em Entrevista. Eu converso agora com a Cristina. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu agradeço. Bom, você está organizando um evento, né, Sim. que pretende promover esse diálogo, em especial, em sanar dúvidas entre empregadores e empregadoras e os funcionários. Sim. A gente percebe que com mudança de legislação e uma série de trâmites aí, se criaram muitas dúvidas, né? E nós estamos vivendo, muitas vezes parece que até uma fake news de relações. Exatamente. De onde surgiu a ideia e vamos falar um pouquinho da finalidade do evento. Tá. Bom, só para sinalizar, eu sou proprietária da empresa que Empodera, relativamente conhecida aqui em Batatais. O nosso objetivo é facilitar as relações entre as pessoas, principalmente as pessoas no mundo do trabalho, né? A Empodera, ela tem conseguido empregar pessoas, eu acho super importante isso, porque ninguém vive bem sem emprego no mundo atual. Mas o que eu percebo, essa iniciativa, essa capacitação, Luciano, primeiro que ela é gratuita, isso é muito importante. E eu acho que é uma responsabilidade social da Empodera. Por quê? Porque a gente não vive só de dinheiro, é importante que a gente colabore com o mundo também. E eu vejo que no momento que a gente vive, as relações pessoais estão difíceis. Você concorda? Uhum. E as relações no mundo do trabalho também. Então eu encontro empregadores e empregadoras, tanto de empresas quanto de domicílios, empregadores de, por exemplo, funcionários domésticos, que reclamam que não tem sucesso na relação com esses funcionários. Eles dizem que as pessoas não atendem, que eles não são ouvidos nas suas necessidades, e é uma troca constante. Funcionários entram, funcionários saem. Isso para o empregado também é muito ruim, porque a estabilidade é muito importante. As dívidas não param. E essa questão afeta inclusive a família. Eu acabei de escutar a brilhante entrevista, né? Uhum. Então o impacto do desemprego na família, eu acredito que você concorda que é um fator muito difícil. Uhum. Então, assim, eu estou chamando gratuitamente empregados e empregadores que queiram discutir por que as suas relações profissionais e pessoais com trabalhadores não dão certo. Uhum. Né? Porque eu parto do pressuposto que existem casos de sucesso. Existem empregados que trabalham durante anos, às vezes até décadas, ou em empresas ou em casas de família. Então, por que em alguns casos há sucesso, em outros casos não há? Então, eu acredito que os empregadores precisam de se capacitar para esta relação de trabalho. O Caio perguntando, né? Nós vemos num período com relativo desemprego, né? Sim. E também a questão de paradoxo aí, né? Que existem vagas muitas vezes de trabalho que não são preenchidas por falta de qualificação. Sim. Aqui em Batatais eu trabalho com o tema do trabalho há mais de 20 anos. E o que eu escuto é assim, o empregador dizendo que não existem pessoas capacitadas. E o empregado dizendo que não existem vagas de trabalho. E eu discordo das duas coisas. Primeiro, a gente nunca tem que generalizar, né? Mas existem pessoas habilitadas e existem vagas e existe um buraco no meio dessa relação. Então, eu acho, Caio, que o profissional, aquele que deseja um emprego, ele precisa saber fazer uma leitura. Por exemplo, existem profissões que estão decadentes mesmo. Então, você tem que saber fazer uma leitura, qual é a profissão oferecida nesse momento e que pode me dar maior possibilidade de entrar nesse mercado de trabalho. Então, eu entendo que tem que ter essa maturidade, a Empodera é aberto a isso, compareça, vá, a gente atende carinhosamente para poder discutir com empregados e empregadores. Esse evento é para empregadores, mas a gente pode fazer futuramente também, para diminuir
a dificuldade de obter e permanecer no trabalho, porque não adianta só obter, você tem que obter e ficar. Isso é importante. E também eu acho que existe uma condição hoje, né, que e a gente acaba vendo no mundo, das empresas também promoverem capacitação para os novos desafios, né? Sim. E é uma rotina que a gente não percebe muito, né? Tem empresas que fazem isso com uma regularidade, outras já deixam de lado. Tem empresas maiores, Luciano, que oferecem capacitação. Tem outras empresas que não consideram a capacitação importante. E tem ainda empresas que não investem, não gastam dinheiro e que pegam esses funcionários já capacitados por outras empresas que gastaram dinheiro, que fizeram a capacitação, mas que não souberam reter esse funcionário. Então é isso que é importante. Contratar uma pessoa é o começo do trabalho. Há um grande caminho a ser percorrido por empregador e por empregado. O difícil é permanecer no emprego para funcionário, e para empregador o difícil é reter. Porque se você não oferecer, por exemplo, benefícios sociais, aí a gente fala, mas hoje está tudo muito difícil. Acha que um empresário vai querer e poder gastar com recursos, com benefícios sociais, mas ele pode ser criativo. Ele pode buscar benefícios para oferecer para os seus empregados que não lhe custem dinheiro. Buscando descontos em empresas, fazendo parcerias, hoje tem que ser criativo, tanto o empregador quanto o empregado. Pensando, né, nós falamos nos blocos anteriores muito relacionados a empresas. Sim. Mas nós também temos a relação doméstica, né, de trabalhador e empregador, com uma série de regramentos novos, né? Mas a gente vê que muitas vezes se torna uma relação muito complicada também. De muito conflito. Uma relação que começa, por exemplo, com simpatia da pessoa que contratou e da pessoa que foi contratada, tem casos que acabam na polícia. Casos que terminam no Poder Judiciário, e não é por discussão de verba, não. Verba, direitos, né? É porque a pessoa, às vezes, acaba uma discussão, uma briga tão grande que há uma denúncia, por exemplo, ou de maus tratos de uma das partes, ou do funcionário ou do próprio empregador. Então, eu tenho um olhar extremamente otimista. Eu acho que nós precisamos de sentar para conversar, porque o mundo mudou, mas eu ainda vejo que se o empregador, principalmente no âmbito doméstico, ele for claro do que ele deseja, do que ele precisa e da capacidade de quem ele está contratando, essa relação melhora. E também de se ver isso nas relações, né? Olha, do que se pede para ser executado, de como se pede para ser executado, e se é possível essa execução. Sim. Primeira coisa, a pessoa que eu contratei para trabalhar na minha casa, ela sabe fazer o que eu preciso, sim ou não? Se não, ela não fará direito. Segunda coisa, a pessoa que eu contratei, eu comentava com você no intervalo, que Batatais é uma cidade que recebe muitos pernambucanos, muitos mineiros, muitos alagoanos. Lá, o padrão cultural é outro, os hábitos culturais, alimentares, são outros. A pessoa que contrata este profissional, orienta, ensina. Eu escutei outro dia de uma senhora, não, mas eu não vou ensinar, eu tenho que pegar pronto. Depende. Eu acho que compensa a gente lapidar pessoas. Inclusive, tem empregadores domésticos que pagam cursos para suas empregadas, para que elas saibam mais, deslanchem mais no trabalho. Mas o que eu me preocupo muito é a relação que tem ocorrido entre empregadas e patroas domésticas. Não tem sido relações assim positivas. E eu acho que é possível ter relações boas e duradouras, a pessoa permanecer. Por exemplo, quem trabalha na nossa casa fica com o que nós temos de melhor, que são os nossos filhos, os nossos netos, a nossa convivência familiar. É bom que haja um bom relacionamento. A nossa espectadora aqui, a Maria, né, ela diz
que tem um filho que está sem trabalhar há 4 anos, fez uma cirurgia, né, e nos relatórios consta que ele ficou com sequelas psicológicas. Em função desse problema, ele não consegue trabalho. Hoje também tem uma questão disso, né, de vagas proporcionais a nas pessoas empresas com necessidades especiais. Isso. Mas eu sou muito pé no chão. É bem difícil porque tem mais pessoas. Por exemplo, primeiro que não há emprego para todo mundo. Tem que ser claro. E se não há emprego, às vezes as pessoas precisam de começar a buscar trabalho. Se eu não tenho emprego e eu tenho dívidas, eu preciso trabalhar como autônomo. Eu preciso de empreender. Mas voltando a esse caso, né? Se há uma sequela, essa pessoa pode ser caracterizada, não sei o caso, mas pode ser caracterizado como pessoas com necessidades especiais. Também não é fácil de arrumar emprego. Então, há que se procurar alguém, e eu me disponho a isso, se ela quiser me procurar, ela pode me procurar, para que a gente tente elaborar um plano para essa pessoa. Porque ela precisa de sobreviver, as famílias empobrecidas e classe média hoje precisa muito de salário, então precisa de discutir caso a caso, buscar recursos da prefeitura, orientações com assistentes sociais, a própria secretaria ou empresas particulares como a minha, para a gente ver se consegue resolver casos dessa natureza. Perfeito. E é importante isso, né? Buscar outras opções, porque também a gente vê isso muito na questão do emprego, né? A pessoa fica batendo na mesma tecla. Batendo na mesma tecla. Acabei de atender uma moça que me falou, olha, eu te encaminhei o currículo, ela me colocou, ela tem uma faculdade, e eu quero que você me arrume emprego. Eu sou muito honesta, não há emprego para todo mundo. A minha filha, que tem uma faculdade, uma boa faculdade, estava há 5 meses procurando emprego. Então, se o emprego não vem, ela vai ficar esperando por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. É preciso que se sente com a família, ou que se procure profissional especializado para falar, olha, me ajude a pensar o que eu posso fazer, porque eu preciso de ter um dinheiro digno. Se eu não tenho emprego, eu vou poder prestar serviços como limpeza, como auxiliar, por exemplo, eu vou fazer coisas que me gerem um dinheiro digno, mas eu tenho que ser criativo. Então, empregos que tiveram até agora não existirão mais. O mundo atual não é o mundo do emprego, é o mundo do trabalho. Então, eu acho que tem 1000 coisas que podem ser feitas, mas às vezes a pessoa fica na casa dela, reclamando sozinha, falando para o seu umbigo. Procure conversar com outras pessoas, procure, por exemplo, a nossa empresa, a gente orienta. E o mundo está passando por transformações, né? Se fala hoje em dia dos próximos 10, 15 anos de profissões que vão ser extintas e de novas que irão surgir, né? Muitas, inclusive, profissões que a gente nem imaginaria que deixariam de existir. Né? Mas a gente percebe isso, né? Isso está cada vez mais rápido. Ô Luciano, olha aqui, existe o caso do filho da Maria, pelo que ela coloca, é um portador de necessidades especiais. Eu não tenho necessidades especiais, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 56 anos. E hoje, para quem tem mais de 40, existe um preconceito, sim. Se você entrar no Google, você vê. Hoje, eu não estou generalizando, mas existem empresários, não estou falando de Batatais, estou falando do mundo, que consideram pessoas com 30 anos pessoas envelhecidas. Então, com 18, 19, 20, não arruma emprego porque é novo, dizem que não tem experiência. Com 30, está pensando que já é velho. Então, alguma coisa tem que ser feita para uma sobrevivência digna. E não adianta ficar, muitas vezes, dependendo do Estado, de cesta básica, de ajuda. A gente tem que se empoderar, né? E tentar levar a vida de uma forma independente. Eu penso muito nisso. É bem que você coloca, né? Às vezes não é uma necessidade especial, você tem uma pequena falha de memória, todos nós temos. A idade é um fator. Por exemplo, não sou eu, mas existem empresas, e eu também entendo, que quando a pessoa é muito obesa, tem profissões que não é possível. Por exemplo, eu tenho uma empresa que noticiou outro dia que queria alguém para subir em um poste.
era instalação de eletricidade. Como que uma pessoa que pesa 130 quilos, ou 100 que seja, tenha a capacidade física que não lhe traga perigo de subir em um poste? Concorda? Então, a ausência de escolaridade, eu vou falar rápido para não tomar o seu tempo, mas, por exemplo, o que eu faço? Eu ligo nas escolas perguntando onde é que tem supletivo, vagas de supletivo aberta, porque tem um número enorme de pessoas que não terminaram o colegial, não terminaram o ensino fundamental, que é até a 8ª série, e eu obtive informação esta semana que a escola Cândido Portinari possuía, até antes de ontem, vagas abertas para quem quisesse o supletivo do ensino médio. E confirmem, porque eu não posso falar em nome da escola, mas eu sei que no Antônio Augusto também existiam vagas. E que outras escolas oferecem para ensino até a 8ª série. Gente, os empregadores dizem para mim, Cristina, eu não quero quem não tenha o ensino médio completo. Eu preciso que tenha o colegial. Pronto, quem não tem está fora. Então, eu respeito a dificuldade que as pessoas tiveram, mas cada vez mais a gente tem que procurar se habilitar para ver se consegue a vaga no mercado que a gente precisa tanto. Sem dúvida. E é uma questão disso, né? É uma questão de qualificação somada com habilidades, sim, né? São uma série de fatores aí. Eu vi a questão de um jovem há um tempo atrás que se especializou em manutenção de computadores. Aí ele tinha um problema que era mãos muito grandes. E aí ele desenvolveu equipamentos para fazer esse trabalho de uma maneira mais simples e detalhada para superar. E deu certo. Ele desenvolveu equipamentos que mesmo as pessoas que não tinham problema das mãos muito grandes fazem a manutenção mais rápido e com segurança, com qualidade do que eram feitas, né? Então, foi um problema que se transformou em uma solução. Sim, agora, quer ver uma coisa? Por exemplo, tem empresas que falam, eu preciso, e é muito raro uma empresa que não peça isso. Eu preciso que a pessoa tenha o colegial completo, eu preciso que a pessoa preferencialmente tenha cursos, eu preciso que a pessoa tenha o domínio básico da tecnologia. Quem não tem o domínio básico da tecnologia, tem a mesma chance de ser empregado? Não, não tem. Então, busque fazer, aperfeiçoar. E eu sei que está difícil pagar cursos, né, Luciano? Às vezes, gratuitamente, procure na nossa cidade, eu acredito que existem instituições que oferecem de forma gratuita cursos de informática, enfim. Então, eu acho que a gente tem que procurar melhorar essa situação. Eu acredito que ficar reclamando em casa não é o caminho. Nem para empregadores, nem para empregados que precisam de trabalhar. A gente precisa de união e conversar com quem trabalha na área para ver se alguém dá uma luz, dá uma opinião, né? Para ver se as coisas melhoram. Perfeito. É nesse sentido. Voltando à questão do evento, né, eu queria que você falasse a respeito de data, horário, como se inscrever. O evento será realizado na Empodera. A Empodera fica localizada na Travessa Itororó, número 150. A Travessa Itororó morre ali em frente do Despachante Brasília, na 14 de março. É uma referência fácil. É um evento que não será cobrado, porque eu gostaria muito de reunir empregadores tanto de empresas quanto empregadores do âmbito doméstico. Será dia 2, quinta-feira próxima, das 19 horas, a gente pretende ir das 19 às 22, se for produtivo vamos, se não for acabamos um pouco antes. O nosso telefone é 3662-6829, a inscrição pode ser feita por telefone, o nome da secretária é Ana Laura, a gente atende das 8 às 18 e fica fechado para almoço apenas do meio-dia a 1. Perfeito. Ok?
para as outras pessoas que têm dúvidas, né, dos temas que nós conversamos, podem também procurar. Eu gostaria de dar o meu WhatsApp. Por favor. 99310 7070. Posso repetir? Por favor. 99310 7070. Eu costumo responder assim no mesmo dia. Eu me acho uma pessoa disponível e acho que é a responsabilidade social que toda empresa poderia fazer, né, Luciano? Sem dúvida. Então, no que eu puder colaborar aqui para Batatais, para as famílias, para as cidades, para a própria cidade, eu sou assistente social. Eu sei que uma família com os pais desempregados sofre indescritivelmente, né? Isso abala casamento, gera agressividade muitas vezes, pode gerar, né, agressividade. Então venha conversar conosco. Eu acredito que vocês não perderão por poder participar desse evento. Perfeito. Querido, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e esperar que a gente tenha o mais breve possível, né, melhores relações nos ambientes de trabalho, melhor diálogo e melhor entendimento das necessidades do mundo de hoje. Sim, eu acho que a gente já tem muito conflito, às vezes até em casa, né, Luciano? Ter conflito ainda no mundo do trabalho, eu acho que desespera mais ainda essa pessoa que é um trabalhador e que é um pai e mãe de família. Então compareçam, sintam-se queridos, viu? Essa é uma preocupação de alguém. Eu trabalhei na área do serviço social durante 20 anos e eu sei como o impacto do desemprego fere as famílias, tá bom? Eu quem agradeço e eu me coloco à disposição. Vocês precisarem, podem me procurar. Perfeito. Obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.